Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, novo método para a leitura da Bíblia. Olha, eu mesmo tive o privilégio de desenvolver este método para ajudar você que está dando os primeiros passos na fé cristã. No que consiste esse método? Eu peguei todos os livros da Bíblia e fiz uma divisão do menor livro para o maior. Você sabia que o menor livro da Bíblia é a segunda carta que João escreveu, tem 13 versículos e a leitura é feita no máximo em 2 minutos e 30 segundos? Olha, ler um livro da Bíblia em 2 minutos e 30 segundos, apenas meia página. Você já leu esse livro? Então, nós chegamos à conclusão nessa divisão, foi uma divisão exata, que a Bíblia possui, com um capítulo, 5 livros, com 2, um único livro, com 3, 7 livros, com 4 capítulos, 6 livros, com 5, 5, com 6, 3 livros, com 7, 1, com 8, 1, com 9, 1 e com 10, 2. Nós estamos estudando os 2 livros de 10 capítulos, o livro de Esdras e o livro de Esther. Nós estamos em Esdras, hoje nós vamos concluir. Então, concluindo todos os livros com 10 capítulos, nós vamos atingir 48,48%, quase 50% dos livros da Bíblia. E todos eles, nós estudamos um por um, estão aí no playlist, vale a pena conferir se você perdeu. Bom, então livros com 10 capítulos, como eu disse, Esdras e Esther. Então o livro de Esdras é o que nós vamos estudar. Então agora nós vamos para o capítulo 7, versos de 11 a 13. O texto diz: esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta, tá vendo que eu grifei aí? É isso que é importante para o comentário. Por mim se decreta, grifei e negritei, que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir comigo a Jerusalém, vá. Então, por mim se decreta. Veja que interessante. Os adventistas do 7º dia, tá? Conhece? Afirmam que a contagem das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14, depois você confere lá, teve início com o decreto de Artaxerxes em 457 antes de Cristo, para a reconstrução de Jerusalém. Daniel 9:25, tá certo? Então, com base nestes textos e com base naquele decreto que nós acabamos de ler, a Igreja Adventista, ela criou uma doutrina. Veja que a base destas 2.300 dias, que depois eles consideram o ano profético, que marcaram 1843, depois 1844, quando Guilherme Miller marcou a volta de Jesus. E nada aconteceu. Depois ele se arrependeu, ele era um pastor batista, se arrependeu. Mas os adventistas, depois do arrependimento dele, construíram uma doutrina chamada juízo investigativo, que eu ensino aí, tem no playlist Adventismo para você conferir com detalhes. Mas vamos para a resposta apologética, resposta de defesa. O juízo investigativo ensinado pelos adventistas não tem apoio na história e muito menos na Bíblia. Por 3 razões. Tá vendo? 3 razões. Então vamos para a primeira. Primeiro, o ano 457 a.C. é uma data errônea, pois o decreto para a reconstrução de Jerusalém foi datado em 445,
antes de Cristo, conforme Neemias 2, de 1 a 6. Pode conferir lá. Então tem um problema histórico aí. Veja que não devemos marcar datas com base na cronologia bíblica. Nós já sabemos que a cronologia bíblica não é exata. Não é que a Bíblia esteja errada, mas a Bíblia é um livro de religião, não é um livro de ciência. E as pessoas que tomam as datas para prever alguma, por exemplo, a volta de Jesus, caem por terra as suas profecias. Mesma coisa aconteceu aqui. Então veja, já tem um problema cronológico aí, um erro de data. Vamos em frente. Segundo, Jesus entrou no Santíssimo do Santuário Celestial na condição de sumo sacerdote logo após sua ascensão, e não em 22 de outubro de 1844. É esse o ensinamento dos adventistas. Olha aí, olha, as referências. Conferir Hebreus 6, 19 e 20, comparar com Êxodo 26 e 33, Levítico 16, verso 2, 1 Samuel 4, 4. Olha quanta referência, eu nem vou citar todas, depois você dá um pause aí e confere uma por uma. Então, Jesus não entrou só em 1844 no Santíssimo, quando querem os adventistas. Não tem sentido, é só conferir os textos. E por último, a obra redentora de Cristo foi concluída na cruz. João 19, verso 30. E, ao subir ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição, declarou mais uma vez que havia terminado a obra que vinha realizar. Ou melhor, que veio realizar. Então, só conferir os textos e ver que não tem sentido o ensinamento, essa doutrina do juízo investigativo essa doutrina é ensinada pelos adventistas. Não tem sentido. É só conferir texto, você vai chegar à conclusão. Não precisa nem ser estudante, teólogo, para perceber que essa doutrina não bate com as Sagradas Escrituras, tá bom? Bem, na próxima aula nós vamos para o livro de Esther. Não vai perder a próxima aula. E todos estes textos que eu comentei e muito mais, você encontra na Bíblia Apologética com os Apócrifos. Se você ainda não tem um exemplar, olha, todos os textos utilizados pelas Testemunhas de Jeová, pelos Adventistas, pelos Mormons, pela maçonaria, Nova Era, Islamismo, Hinduísmo, todos nós comentamos aqui, colocamos o que pensa o grupo no rodapé e uma resposta de defesa, uma resposta apologética. Vale a pena ter um exemplar dessa Bíblia, fora os apócrifos que estão lá no apêndice. Se você quiser adquirir um, antes, acesse o site para ver a descrição da Bíblia. É o www.icp.com.br www.icp.com.br. Se não é inscrito no canal, dá um toque na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. O link está embaixo para você que está me ajudando. Copie o link, coloque lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder, no teu Facebook, cole lá no teu Instagram. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.